Fala pessoal, hoje a gente tem um bate-papo super interessante, importante para o mercado imobiliário. Vamos falar sobre tecnologia e inovação. O nosso convidado é o Samuel. Samuel, vocês vão ver no meio da conversa, nas perguntas que eu vou trazer, sabe muito de inovação. Eu espero que a gente faça um bate-papo que ajude você a pensar um pouco mais lá na frente, porque é isso que o mercado está precisando. O mercado está precisando pensar lá na frente para acelerar como os nossos consumidores estão acelerando. Então, seja bem-vindo, Samuel. Tudo bem? Fala, Augusto. Graças a Deus, tudo ótimo por aqui. Primeiramente, obrigado, pelo convite. A gente está fechando 2023 aí com chave de ouro. A gente esteve junto em várias ocasiões no Brasil inteiro, trazendo um pouquinho aí de tecnologia, inovação, pautas importantíssimas voltadas para marketing imobiliário, tráfego. E para mim é uma honra estar conversando com você, que hoje é uma das grandes referências de marketing imobiliário no Brasil. Então, muito obrigado pelo convite e eu acho que essa nossa conversa vai ser bem legal e o pessoal vai gostar bastante aí. Espero eu, Show. né? Vamos entregar tudo, entregar tudo. Samuel, antes de começar, se apresenta para quem está nos ouvindo, fala um pouquinho quem que é o Samuel, como é que você entrou nessa jornada aí de inovação e tecnologia, de imersão virtual, né? Conta um pouquinho para gente. Legal. Augusto, na realidade, eu sou engenheiro civil, por formação. Eu era sócio de uma construtora que a gente atuava em Minas, Rio e São Paulo. E então eu trabalho 100% do tempo hoje com tecnologia para o mercado imobiliário e eu trouxe isso justamente da minha experiência dentro desse mercado. Por quê? Primeiro que eu apresentava alguns projetos para alguns clientes de uma forma, hoje eu posso dizer com propriedade que é uma forma arcaica, através ali de papel, enfim, de imagens. Muita gente não consegue enxergar como que vai ser o imóvel através desses métodos, que eu utilizava. E a imersão virtual é uma empresa voltada para tecnologias imersivas para empreendimentos imobiliários, realidade virtual, a realidade aumentada que a gente está trazendo agora também, realidade mista, enfim, tem algumas possibilidades. E eu sempre gostei muito dessa área de empreender. Eu acho que todo mundo, na realidade, precisa ter um pouquinho do empreendedorismo na veia, Então, para quem é corretor de imóveis, para quem trabalha com marketing imobiliário, para quem trabalha com incorporação imobiliária, construção, enfim, todo mundo precisa ter um pouco disso realmente para conseguir sair do lugar. E como eu fui uma pessoa, sempre fui muito incomodado, eu comecei a olhar algumas estratégias para eu conseguir ganhar escala dentro da construtora, Através de captação de novos clientes. O que eu pensei, Augusto? Eu já conhecia realidade virtual e eu tive uma ideia de fazer uma mostra de arquitetura virtual dentro de um prédio corporativo em Belo Horizonte, que tinha poucas unidades disponíveis ali em utilização, E aí, como que eu faria? Eu sempre gostei muito de fazer obra de consultório, de clínica, de escritório, obras corporativas. Então, eu pegaria várias salas do prédio que estão disponíveis, convidaria arquitetos para desenvolver projetos arquitetônicos daquelas salas, e na semana do evento eu ia apresentar todos os projetos em realidade virtual. Show. Quando a gente fala de Casa Cor, é uma feira sensacional. Mas quando a gente traz uma mostra pro virtual, a gente não tem o custo de obra,
A gente não tem a gente entra um pouquinho nessa questão de sustentabilidade, né? Porque você não precisa gastar material para jogar fora depois. E você consegue trazer tecnologia e inovação para dentro de um evento. E aí, dessa forma, eu ia conseguir parceiro arquiteto para me passar projeto para eu poder fazer. Eu ia conseguir cliente final, que às vezes ia lá, ia ver um projeto em realidade virtual e achar legal e depois ia querer fazer uma obra. E eu ia conseguir ainda ajudar o dono do prédio a vender sala, porque às vezes o cara vai lá no prédio, bota o óculos, gosta do projeto, gosta da sala, compra. Então eu ia fazer um ecossistema que eu ia ajudar várias pessoas e, além de tudo, eu ia reforçar a marca da minha empresa. Só que eu ainda não desisti, tá? Eu tenho esse projeto desenhado. Eu acho que hoje é até mais fácil fazer isso, porque eu tenho uma empresa de realidade virtual. Mas dessa forma, através desse evento, eu enxerguei uma oportunidade de negócio. Por quê, Augusto? Cara, a gente sabe que quando uma pessoa vai comprar um imóvel, o processo comercial ele é burocrático, né? É um processo chato que de bens complexo. é complexo, é complexo. Se a gente puder agregar a experiência do cliente dentro desse processo, além de você conseguir vender mais e melhor, que eu acho que a gente vai trazer um pouquinho de como fazer isso, né, ao longo da nossa conversa, você ainda agrega um valor inestimável na experiência do cliente. E a gente sabe que o cliente mais barato é aquele que já está na sua base, né? Então, se você conseguiu encantar o seu cliente, você que é corretor e está assistindo a gente, pode ter certeza que o seu cliente vai lembrar de você na hora da indicação ou então na hora de adquirir um outro imóvel. Então, o nosso faz intuito, sentido, né? exatamente. Então, o nosso intuito é realmente melhorar o mercado como um todo para todos, para os construtores, para os incorporadores, para os corretores, para as agências de marketing, enfim, para a gente poder contemplar aí esse grande mercado, né? Que é o maior mercado do mundo, né? O mercado imobiliário. E hoje até falando sobre experiência, quanto isso é importante, o mesmo lead ele vai para mais de 30 construtoras, 30 imobiliárias. Então, a mesma pessoa vai ter contato com inúmeras formas de comprar um imóvel, ou inúmeros tipos de imóveis. E aí, ou então ele pode ir em vários estandes também. Se ele tiver que ir em vários estandes, pode ser algo mais demorado e tal. Mas com isso, a gente entrega uma experiência ainda melhor para o cliente, né? Com inovação e tecnologia. E isso diminui até as objeções de venda, né? Eu imagino, Sim, porque você consegue mostrar com mais detalhes ainda, exatamente. consegue gerar interação. Eu fiz umas experiências com o seu óculos, você consegue se mover, abrir as Sim, coisas. Explica um pouquinho sobre realidade virtual, assim. sim. Acho que com as minhas palavras, já que eu não sou expert em realidade virtual, fica sou um pouco diferente. Conta um pouquinho sobre realidade virtual aí. Legal. Augusto, eu acho que essa é uma dúvida muito comum que a gente tem hoje, porque as pessoas, às vezes, já foi no shopping, vivenciou uma experiência lá da montanha-russa, mas que não tem nada a ver com o que a gente está trazendo para dentro do mercado imobiliário. Você Então, fala às vezes, aqueles que você senta numa cadeira e isso, coloca. coloca o óculos. Aquilo é uma coisa, a nossa experiência é outra, e assim, tem várias experiências em vários segmentos, né? Mas o que é a realidade virtual? Para quem está nos assistindo e não sabe, né, o que é? É basicamente, pessoal, você conseguir entrar em um mundo paralelo, que não é aquele físico que você encontra naquele momento. Então, quando a gente coloca isso dentro do empreendimento imobiliário, de uma forma bem objetiva, é você poder entrar no apartamento ou na área comum do prédio de forma remota. Ou seja, você pode estar na sua casa, você pode estar no seu escritório, você pode estar na praia, você pode estar em qualquer lugar. No estande de vendas, você consegue entrar dentro daquele imóvel de uma forma completamente imersiva e realista, tá? Então, assim, você consegue ver a altura do pé direito,
a gente sabe, Augusto, que o mercado ele tem a questão da regionalidade, né? Assim, quando a gente fala a nível de Brasil, mas a gente tem perfis de clientes muito bem definidos, que é o cliente ali que compra um empreendimento econômico e o empreendimento e o cliente que compra um empreendimento de alto padrão. E qual que é a diferença desse cliente? Eu acho que você vai concordar comigo. O cliente que tem aí 3, 4 milhões para comprar um imóvel, olha a cadeia de imóveis que ele tem disponível para ele poder comprar. Ele pode comprar muito imóvel. Então, esse cliente, ele compra detalhe. Ele quer saber qual que é o mármore da bancada dele, ele quer saber qual que é o porcelanato que foi utilizado no apartamento, ele quer saber a altura do pé direito, ele quer saber qual que é o acabamento hidráulico, o acabamento elétrico, enfim. Todos esses detalhes tem como ver na experiência? A gente consegue mostrar de uma forma extremamente realista. Muito bacana. Através da realidade virtual. E o cliente do econômico, ele compra crédito pré-aprovado, né? Às vezes ele consegue uma linha de crédito ali, mas ele compra encantamento. Porque esse tipo de cliente, ele não está tão acostumado, né, com essas tecnologias, enfim. Então, quando ele entra dentro do stand, tem uma experiência dela, se encanta, tem crédito pré-aprovado, pum, vendeu. Aí você vendeu. Então, a gente enxergou essa diferenciação de perfis de cliente também, e a gente faz experiências personalizadas para cada um deles. Então, de forma prática, a realidade virtual é isso. A gente também tem realidade aumentada, que para quem não sabe, né, o que seria uma realidade aumentada? Qual que seria a diferença de realidade virtual para aumentada, assim? Para aumentada. Aumentada é aquela realidade que a gente consegue, por exemplo, trazer itens virtuais para dentro do mundo físico. Então, trazendo para o mercado imobiliário, o que seria? A gente está agora desenvolvendo um projeto que o cliente, quando ele recebe o manual do proprietário dele, ele recebe uma experiência que quando ele entra dentro do apartamento dele, ele abre o celular, aponta para a parede e sabe onde está passando cada tubulação elétrica e hidráulica, por exemplo. Porque aí na hora de furar um quadro, alguma coisa, ele não fura errado. Sabe? Então, assim, é você conseguir realmente trazer o virtual, né? Porque as tubulações, a infraestrutura está toda virtual, mas o cliente está dentro do apartamento dele rodando e apontando o celular para as paredes. Então, assim, exemplificando, a diferença é essa, sabe? Sensacional. Sensacional. Samuel, uma pergunta. Por exemplo, eu vou fazer uma visita, levei meu cliente para o stand e antes disso, que é o correto, eu fiz um estudo sobre o meu cliente. Eu sei que ele é uma pessoa que ele tem um cachorro, sei que ele é uma pessoa que tem como valor a família. Eu conseguiria moldar esse projeto para o meu cliente, por exemplo, colocar na experiência virtual um porta-retrato dele com a família e aí mostrar para ele assim, um negócio bem batendo bem assim nos valores dessa pessoa para aumentar minha conversão. Como é que funciona? Tem como eu fazer esse tipo de coisa? Legal. Curiosa a pergunta. Estou te perguntando porque eu acho que é uma coisa que apareceu que agora eu faria. Sim. Não, assim, é uma pergunta muito boa, Augusto. Então, a gente consegue trazer dentro da experiência. Eu falo que assim, a única ferramenta que a gente precisa para desenvolver qualquer experiência é a criatividade. Essa do porta-retrato para mim é nova, eu confesso. Ninguém tinha trazido ainda. Mas assim, a gente consegue sim. Mas deixa eu trazer um pouquinho do que a gente faz quando o cliente ele chega qualificado. Sim. Primeiro ponto, que eu acho que é necessário e fundamental a gente saber do cliente. Ele tem tempo disponível para ir até o stand? É uma pessoa que consegue encaixar na agenda ali uma visita? É um investidor? É uma pessoa que está comprando para uso próprio? Eu já te Isso falo necessário, de prontidão, Samuel. Por exemplo, eu estou fazendo o lançamento de um empreendimento agora. A gente está em meados de dezembro, né? E o cliente ele não tem tempo de ir até lá. Por quê? Festas de final de ano, confraternizações, tem N compromissos. E aí entra janeiro,
tem volta às aulas, aí entra fevereiro, tem carnaval, e quando vai ver, já estamos no terceiro trimestre, no segundo trimestre do ano, e eu ainda não consegui mostrar para o cliente fazer uma visita com a base que eu preciso. Minha taxa de conversão está desse tamanhozinho. E você concorda comigo, Augusto, que esse perfil de cliente, ele assim, é um grande percentual do total? É o cliente que às vezes ele não consegue realmente ter tempo para ir visitar? Muito E esse, mesmo. particularmente, é o meu cliente preferido, viu? Vou te dar um número de mercado. Geralmente a gente faz 20% de conversão em visita. Olha só. E agora, nesse período, ou em algumas regiões, por exemplo, que a maioria das pessoas que compram, por exemplo, em São Paulo, Belo Horizonte, e não estão na região que a gente está fazendo lançamento, eles não conseguem ir, a nossa taxa de conversão está indo para 6%, 7%. Olha só. A gente está perdendo um bom número aí de clientes que poderiam fechar com a gente, sabe? Olha só. Olha a diferença, né? De taxa de conversão. É interessante trazer números porque fica mais palpável, né? Mas esse cliente, Augusto, é um cliente interessante porque quando você fala de tecnologia e realidade virtual, você abre espaço para poder personalizar de fato o atendimento. Então, quando você tem, por exemplo, um óculos similar a esse aqui, ó, você consegue levar até o seu cliente, né? Para poder apresentar o empreendimento de uma forma realista e imersiva para o cliente. E, além disso, a gente entrega, por exemplo, uma visita virtual para ele visualizar em dispositivo móvel. Então, se o seu cliente está lá em São Paulo e você não consegue ir até ele, você encaminha uma experiência virtual para ele visualizar ou no computador ou no celular dele, para ele poder ter uma dimensão maior do que é aquilo que ele está investindo. Só que a gente gosta muito de falar do cliente que não tem tempo de ir no stand. O que ele faz normalmente? Ele fica confortável no ambiente de trabalho dele, então às vezes ele é um advogado e está lá no escritório dele. Quando você faz um atendimento personalizado dentro do escritório dele, ele já está num lugar agradável, um lugar confortável, ele não está se sentindo ameaçado, então a possibilidade dele assinar um contrato ali é muito maior. E você está personalizando um atendimento para ele. Então é simplesmente você pegar um empreendimento, colocar ele debaixo do braço e levar até o seu cliente. Além disso, quando a gente fala de empreendimento imobiliário, Augusto, maquetes virtuais que têm valores expressivos, né? Eu acho extremamente legal também, mas vai depender muito do que a construtora ou a loteadora está a fim de investir. E apartamentos modelo também, a realidade virtual você tem um investimento muito menor, né? Você tem um número para gente, Samuel, assim, de aproximado? Então, e aqui que seria de economia. Se você fizer, geralmente utilizando o óculos virtual, você tem X% de economia, e eu já percebi que você vai ter uma conversão maior e gastando menos. Basicamente é isso. De uma forma geral, média, né? A gente tem um investimento aí de cerca de 10% de um apartamento modelo, né? Então você tem essa margem aí de 90% para investir no marketing digital, de uma forma agressiva, né? Assim, mais pesada. E comparado a uma maquete, talvez aí 20%, 30% do valor de uma maquete. Você tem uma experiência em realidade virtual. Então, é óbvio que é uma média, né? Uhum. Mas gira em torno disso. Mas, Augusto, o que é legal do cliente que está em busca de uma personalização? Quando você entende que o seu cliente tem um cachorro e o seu empreendimento tem uma área de pet place, né? Por que você não explora mais a visita virtual do seu cliente dentro dessa área? Então a gente personaliza um áudio para quando ele entrar dentro do pet place, ele vai estar escutando ali. A gente fala que a técnica de PNL, né? Neurociência, ele vai estar escutando, sendo vendido ali por um áudio desenvolvido através de inteligência artificial. E assim, a gente sabe, Augusto, que o que move realmente, o que toca uma família são as crianças.
Então, se caso o cara chega no stand de vendas com a família num final de semana, a gente tem uma técnica que a gente utiliza para saber quem vai vivenciar primeiro a experiência para você ter uma conversão melhor. Então, exemplificando, chega uma família de um homem, uma mulher e uma criança. A gente sabe que criança já nasceu dentro da tecnologia, né? Já. Então, você coloca primeiro na criança, aí a criança já fica, assim, alucinada, né? Nossa, aquilo para ela é o mundo das maravilhas. A gente já ganhou, de certa forma, o pai e a mãe, porque tocou no bem mais valioso deles, que O é emocional a deles. criança, é o emocional. Depois, a gente sabe que normalmente, não dá para generalizar, mas normalmente, quem decide se vai comprar ou não é a esposa. Às vezes, o marido tem o poder de pagamento, não é sempre, mas quem decide de fato é a esposa. Então, a gente coloca primeiro no marido, né? Depois da criança, vai para o marido vivencia aquela experiência ali, e depois entra a mulher. Porque aí, quando a mulher entra, aí compartilha a tela do óculos para a televisão, compartilha a tela do óculos para o celular, tá a criança e o marido falando, né, no ouvido da mulher ali, para ela ver aquele detalhe, para ela olhar para aquilo, para ela olhar para, enfim, para aqueles detalhes que chamaram atenção. Entendi. Às O vezes, marido e a criança, eles veem o que a isso, esposa a está esposa tá, tá tá vendo. vendo. E aí Isso. eles começam a dar, falar, olha esse negócio que bacana, seria mais ou menos isso, e isso cativa todos eles. Exatamente. Aí tem um caso engraçado, porque eu estava num evento lá no Sul. Aí chegou um incorporador para conversar comigo, e aí ele começou a perguntar como que funcionava e tudo mais, e aí eu contei essa história para ele. Aí ele virou para mim e falou assim: Ah, não, Samuel, eu não sei se isso aí dá certo, não. Não sei se isso aí dá certo, não. E aí chegou a esposa e os dois filhos. Falei, não, tudo bem então. Chamei as crianças, No teste. coloquei nas crianças, as crianças ficaram alucinadas, as crianças ficaram doidas, e aí depois eu coloquei nele, e aí depois eu coloquei na esposa dele. Cara, na hora que acabou esse tour, né, de visualização, ele simplesmente falou, não, né, já tá fechado, já fechou. Para mim é isso que eu preciso. E o mais legal disso tudo, esse evento foi em setembro. No finalzinho de novembro, ele me mandou uma mensagem. Acabou que o empreendimento que ele lançou recentemente já tinha vendido 100% das unidades. Então, ele começou agora um novo empreendimento que a gente está trabalhando. Mas ele me pediu para eu ajudar ele a comprar o presente de Natal do filho dele, que é um óculos de realidade virtual. E aí ele falou, Samuel, depois daquele dia, nunca mais meu filho me deu paz. E aí eu mandei para ele o link, mandei com o cupom da imersão também, porque a gente tem alguns parceiros aí. Mandei com o cupom da imersão e aí ele comprou esse presente de Natal para o filho dele através dessa experiência. Então, assim, será que deu certo? Né? Assim, de uma forma prática, né? Que a gente trouxe. Não, faz total sentido. Faz total sentido. Estou pensando aqui nos gatilhos, um monte de gatilho mental que dá para utilizar. Samuel, uma pergunta: serve para todos os tipos de empreendimento? Que eu digo assim, loteamento, residencial, comercial, galpão, todos os tipos de empreendimento que você for fazer, fazendas. Sim. A gente, Augusto, começou a visualizar todos os tipos de empreendimentos e como que a gente entra em cada um dessas apresentações, né? O que acontece? Quando a gente traz um loteamento, por exemplo, o que o cliente quer saber do loteamento? Obviamente, a metragem do lote, a declividade e tudo mais, mas ele quer saber se aquele loteamento tem uma infraestrutura boa, Isso. se tem, por exemplo, se for um condomínio, se tem uma portaria, se tem uma piscina, se tem quadras.
Então, a gente gosta de focar muito nessas áreas comuns de loteamentos, além do que a gente gosta de trabalhar também com alguns padrões de casas que possivelmente vão ter ali dentro daquele loteamento. Quando a gente traz aí empreendimento comercial, o que a gente faz? O cliente, são vários segmentos, né? Então a gente trabalha um projeto arquitetônico para vários segmentos dentro daquela unidade que ele está oferecendo. Então a gente apresenta um consultório, a gente apresenta um escritório, a gente apresenta uma clínica, a gente apresenta uma empresa, enfim, de vários tipos, porque aí dessa forma você consegue dar essas opções para o seu cliente. Quando a gente trabalha no residencial, tanto casa como prédio, né? A gente gosta de trabalhar fachada. Porque assim, o cara, Augusto, ele pode ser que ele faça um apartamento modelo, que é legal também, é interessante, não substitui, né? Assim, por mais que é uma experiência incrível, mas não substitui ainda o presencial, se ele tem essa possibilidade. Mas o cara nunca vai fazer uma piscina modelo. O cara nunca vai fazer um salão de festa modelo. O cara nunca vai fazer um coworking modelo. Ele vai fazer um apartamento modelo e pronto. Então, a gente traz essas áreas comuns para dentro das experiências. E um galpão. Galpão. A gente fez um projeto recentemente de um galpão, de uma seguradora da Porto, que era um galpão de TI. Cara, que dia que eles iam conseguir experienciar como que seria aquele galpão com todos os computadores, com todos os equipamentos de rede, sabe? Então, assim, dá para fazer para qualquer coisa. Qualquer coisa, qualquer coisa. E assim, tecnologia e inovação, que é a nossa pauta hoje. A gente não pode deixar de fora a inteligência artificial. Eu acho que foi a tecnologia de 2023. É uma Todo lugar tecnologia só falar de inteligência artificial. Né? Qualquer só palestra que você entrar no YouTube e alguém fala sobre inteligência artificial. O mercado imobiliário, eventos, o IA tá para todo lado. Então, não dá para correr, né? não dá Já para está correr. acontecendo. Exatamente. Eu gosto de falar que a inteligência artificial, Augusto, foi até uma coisa que o Gabriel, que trabalha com a gente, comentou uma vez, que marcou muito. A inteligência artificial ela é uma tecnologia que te ajuda a ser mais produtivo, melhora a qualidade, enfim, do seu trabalho e te dá mais tempo para fazer isso que a gente está fazendo aqui agora, que é se conectando, né? A gente está tendo essa troca. Então, assim, para quem ainda não começou a olhar para isso, assim, começa, né? Tudo tem o seu começo, tudo tem o seu início, né? Mas o que tem a ver a inteligência artificial com realidade virtual? Imagina, eu queria que você imaginasse, Augusto, e as pessoas que estão nos assistindo. Imagina você entrar num apartamento, você é um corretor de imóveis que trabalha com 5 empreendimentos ao mesmo tempo. Imagina você entrar num apartamento, poder trocar o tipo de revestimento em tempo real, trocar a cor da bancada, trocar a cor da parede, adicionar itens, enfim, abrir a porta, enfim. E além de ter essa experiência virtual, você ter um consultor do seu lado. Eu gosto de trazer muito a Alexa. Alexa. Todo mundo hoje em dia já acostumou com a Alexa, né? Alexa, coloca a música para mim. A música tal. A Alexa coloca. Agora Daqui a você pouco é virar. todo mundo. A gente apelidou ela de Imerset. Você virar para a Imerset e falar assim: Imerset, por que eu devo adquirir esse imóvel? Ou então assim: Imerset, qual que é a especificação desse piso? A gente consegue. A Imerset é um avatar personificado, realista, que a Você pessoa treina consegue. ela para ela passar esses dados? Exatamente. A gente treina ela. Então, assim, só que é engraçado, porque eu não tenho controle sobre o que ela fala. Eu treino ela, mas tem coisa que ela fala que foge do meu controle. Então, por exemplo, teve
um outro evento também que eu tava, e aí o pessoal brincando ali com a Imerset, né, perguntando as coisas e tudo mais, e teve uma pessoa que perguntou o seguinte: Imerset, qual que é o tamanho do pé direito? Aí a Imerset falou assim: então, o tamanho do pé direito vai depender muito da pessoa. Tem pessoa que tem um pé maior, tem pessoa que tem um pé menor. É porque já é técnico, né, Augusto? Já é uma pauta mais técnica que às vezes, por exemplo, nos Estados Unidos não se utiliza essa expressão de pé direito. Às vezes é a altura do piso e do teto, né? Qual que é a altura do piso e do teto? Aí ela ia saber responder. E aí, Mas aí o sendo muito pessoal específico também, né? Eu acho que com inteligência artificial, quanto mais específico você for, mais respostas precisas vai te dar. Quando a gente vai fazer, por exemplo, de conteúdo no chat GPT, se a gente falar assim, oi, eu sou corretor de imóveis, atuo em tal área, estou precisando fazer uma divulgação do imóvel tal, bem explicadinho, ela entrega. Deve ser a mesma ideia do chat GPT, assim? é bem similar. É bem similar Show. ao chat GPT, porque você treina, só que assim, aí na verdade a gente faz uma base de dados, né? Com todas as informações daquele empreendimento, daquele projeto, com técnica de venda aplicada, né? Então a gente coloca isso também para ela poder responder. Aí, às vezes, a pessoa que está assistindo agora fala assim, pô, mas fudeu, ferrou. Vou ser. Meu emprego agora, eu vou perder meu emprego por conta dessa Imerset aí. Mas não, não, É de forma legal. alguma. É uma ferramenta que você tem a mais para te ajudar a vender. O presencial, o tete a tete, nada vai substituir. Não vai. O aperto de mão, a pessoa, ela gosta de segurança. A tecnologia sozinha, ela não passa segurança nenhuma. Agora, você indo lá oferecer para o seu cliente essa experiência, e às vezes você está trabalhando com 5 empreendimentos e você não faz nem ideia de qual que é a especificação do porcelanato, e você tem uma ferramenta de inteligência artificial que vai te dar essa informação, você reduz as objeções, que foi uma coisa que a gente falou lá no início. Aí, até trazendo um spoiler aí já para 2024, que é uma coisa que a gente tá fazendo também, é você virar para a Imerset e falar assim, Imerset, eu quero que você troca isso, troca o piso, troca só que comando de voz. Eu quero que você troca, eu quero que você faça isso. E ela vai fazendo ali tudo para você. Porque hoje, para vocês entenderem, você quer trocar a cor de uma bancada, você precisa chegar perto da bancada e escolher qual cor que você quer. Agora, com o comando de voz, você consegue pedir ela e ela E ela faz. na hora ali ela já faz. Então, é uma experiência bem legal. E uma outra coisa que a gente fala, eu gosto muito de falar isso, Augusto. Cara, se você vai num show do Coldplay, você não vai para ver o show, escutar a música dele. Você não vai. Você vai pela experiência que você tem ali. Sim, tá lotado de gente, né? Assim, nem é bom, né? Porque tem um monte de gente empurrando, o calor Exatamente, danado, exatamente. e Mas você vai pelo todo. Então, assim, as pessoas estão em busca. Você vai na Disney, Augusto, você não. Cara, você não vai pelo Mickey, não. Você não vai pela Minnie, não. Você vai pela experiência que aquele lugar te proporciona. você vai ficar mais tempo na fila na Disney do que você vai ficar num brinquedo. Exatamente. No brinquedo. Mas, assim, aquela experiência, a forma como eles conduzem, é isso que as pessoas estão querendo mesmo. E esse tipo de experiência traz isso, essa conexão com os outros sentidos e com aquilo que está oculto, né? Que é o sentimento mesmo, o sentimento, é o que está dentro. Então, em cima disso, a gente entregou agora uma experiência sensorial, que a gente consegue pegar o audiovisual, que é a visão e o, a audição, a visão, né? E o tato, o olfato e o paladar. Mas aí você vai falar assim, mas aí, Samuel, aí você está exagerando, não tem como, não. O que a gente fez? Tem um empreendimento, até para quem quiser conhecer, for de Belo Horizonte, fica ali na Avenida Afonso Pena, o stand, a construtora Sudoeste, o empreendimento é o Aldeia. Que a pessoa vai lá e ela come um marshmallow no rooftop do empreendimento que acabou de ser lançado. E aí você consegue, né, através do olfato, sentir o cheiro, do paladar, sentir o gosto,
e da lareira que a gente fez na frente ali, no real, né? Que a gente fez o virtual e o real. A lareira real, você sente o calor do fogo. Então a pessoa senta, ela coloca o óculos, ela entra dentro do rooftop do empreendimento. Ela olha para a mesinha do lado, ela pega um marshmallow nas duas realidades. Ela com o marshmallow na mão, ela aponta para a lareira, para a fogueirinha que tem na frente, que realmente tem no rooftop, mas no real, lá no stand também tem. Esquenta o marshmallow e come. E aí, dessa forma, você consegue, cara, trazer realmente uma experiência aí que eu, particularmente, não vi em nenhum lugar do Brasil, assim, ainda. Eu gosto de... É sensacional. Então, cara, é isso. Eu acho que os corretores devem ficar animados, porque é uma tendência forte, é uma coisa que vai chegar, com certeza. 2024 aí, com certeza, vai ser um ano de pulverização dessa tecnologia. E essa conversa, eu acho que dá para abrir um pouquinho a cabeça das pessoas pro que está chegando aí também. Samuel, uma outra dúvida. Eu sou um incorporador e eu preciso, e eu vou lá fazer um lançamento de um empreendimento residencial. Eu preciso eu preciso contratar um arquiteto, montar todo o projeto 3D e depois entrar com a realidade virtual? Como é que isso? Ou eu vou direto no Samuel? Como é que eu vou fazer esse processo? O que acontece, Augusto? A gente tem o nosso time de arquitetura dentro, né? Porque a gente precisa, porque a gente trabalha com isso. Só que eu sugiro desenvolver pelo menos a concepção do que vai ser o empreendimento, né? Então, assim, vai ser esse empreendimento, eu quero ele assim, assim, assado. O resto, não preocupa, o resto a gente faz. Então, assim, não precisa me entregar, assim, se já tiver imagem, me ajuda só para eu ter referência de como que vai ser. Mas se você falar assim, Samuel, a fachada vai ser branca, com as listras marrom, as janelas e tal, isso a gente faz tudo. Então, não precisa de nada. Só precisa, assim, da base do projeto e das informações mínimas necessárias de como vai ficar aquele empreendimento. O resto eu te entrego pronto, sabe? Então, o loteamento mesmo, assim, por exemplo, você tem um loteamento, eu preciso da planta do loteamento com as informações mínimas necessárias. Samuel, eu tenho um público muito grande de corretores, de donos de imobiliária, de corporadores grandes, corporadores pequenos. E a minha dúvida é para o pequeno. A tecnologia de imersão virtual, ela é cara para o pequeno? Eu digo assim, por exemplo, o cara está fazendo o primeiro, ele faz um prédio por ano, 2 prédios por ano, ele é uma incorporadora pequena. Cabe no bolso do pequeno também? Ou é por exemplo, como eu estou falando de uma nova tecnologia ainda? Não, cabe, daria para o pequeno incorporador fazer também. Com certeza. Sabe por quê, Augusto? A gente trabalha por ambiente, na imersão contemplativa, né? Que é uma imersão que ela é mais tranquila, porque ela é uma imersão estática. Então, assim, eu falo que pode sentar um senhor de 95 anos lá, que ele vai vivenciar a experiência normal. E a gente faz por ambiente. Então, assim, o incorporador, ele não tem investimento disponível para isso, né? A gente até pega ali um pouco da verba de marketing, às vezes. A gente faz os ambientes mais comerciais. Então, quais são? A fachada, né? Para o cara ver como é que vai ser a fachada em tamanho real. Às vezes pega um apartamento modelo, aí pega a sala, que é um ambiente comercial, a cozinha e a suíte. 3 ambientes. E você tem uma piscina, por exemplo, no seu prédio, e uma piscina. Então, assim, 5 ambientes, vai ser um projeto aí, assim, de um investimento, vai depender muito do nível de detalhe, mas, assim, de um investimento que não vai passar aí de talvez R$ 20.000, né, em números práticos. Que é uma parcela muito baixa em relação ao VGV.
valor geral Exatamente. de vendas do É empreendimento. muito baixo, é muito baixo. E assim, é uma experiência que você vai ter, você vai pagar uma vez só e você vai ter na sua obra inteira, assim, sabe? Você vai ter em todo o processo, desde o pré-lançamento até a última unidade. Então, quando você dilui isso, vamos supor que você vai, o seu planejamento é vender em 18 meses, por Uhum. exemplo, todas as unidades. A gente está falando de R$ 1.100, talvez, aí por mês. Olha só, né? O que é R$ 1.100 por mês para você que está construindo o seu empreendimento? O óculos fica com o incorporador? Vocês deixam? Aí o óculos hoje você consegue comprar por R$ 2.500, né? Com Show. acessório ali, R$ 3.000. Aí vocês dão todo esse suporte. Sim, porque Uhum. assim, com o óculos você consegue colocar quantos empreendimentos você quiser. A gente faz locação também, mas eu não sei se faz tanto sentido assim, porque é um investimento muito baixo, né? Para você adquirir um óculos. E também, Augusto, o legal disso tudo é que a gente entra com treinamento de vendas mesmo, né? Com técnica de venda aplicada, e a gente inclui dentro do processo comercial da sua empresa, né? Você que está nos assistindo, ou a tecnologia dentro do processo. Então, assim, não é chegou o cliente, botou o óculos, não. Aí você que é especialista, você sabe melhor do que eu. O cliente chegou, você tem que conversar com o cliente, você tem que fazer algumas perguntas para o cliente, você tem que qualificar aquele cliente para Isso. entender o que faz sentido para ele, o que é, enfim, para você valorizar isso dentro da experiência. Então, é experiência para o pequeno, para o grande, para o médio. A gente tem cliente em todos os níveis, assim, sabe? Muito Então bom. não tem um Samuel, tamanho mínimo. para 2024, o que você vê assim que a gente deve ter aí de mais forte assim de impacto em questão de tecnologia e inovação no mercado? Ou seja, você vê assim, ó, 2024, se você não aprender ou não utilizar essa ferramenta, você já está praticamente fora do mercado. Tem alguma coisa que você vê assim que vai mudar completamente? Bom, a inteligência artificial, né, que a gente já comentou agora há pouco, com certeza, os profissionais do mercado imobiliário, eles precisam começar a aprender. É Inclusive, já muito tem até simples. algumas incorporadoras que estão fazendo pré-venda com inteligência artificial. A inteligência artificial faz Exatamente. toda a pré-venda. Então, Exato. já está entrando na pré-venda, vai entrar, já está entrando com vocês na parte da visita, vai acabar que vai pegar o funil completo, né? Exatamente. Exatamente. Então, assim, a inteligência artificial, com toda certeza, é necessário. Hoje a gente tem alguns outros tipos de experiência também que a gente já está olhando para isso, mas essas experiências que você consegue reproduzir nas paredes, por exemplo, essa imersão virtual também, né? Sem a necessidade do óculos, eu acho que a gente está trazendo também holograma. Só que o que acontece, Augusto? Quando a gente fala de cultura, a gente não consegue virar a chave Uma vez. de uma vez, né? Então, assim, a inteligência artificial ela me surpreendeu, mas é pela facilidade da utilização. É o que Sim. você falou. Você vai conversar com a inteligência artificial, é como se eu estivesse conversando com você. Augusto, eu preciso que você ajude a eu trabalhar a questão do tráfego. Você vai me fazer uma série de perguntas para você entender o que eu preciso para fazer um tráfego bem feito. Então, a inteligência artificial é a mesma coisa. Ela é fácil, mas se você não explicar ela não vai te ajudar em nada. Mas essas outras experiências, elas precisam de um pouquinho mais de tempo de maturação. Então, eu falo que a gente faz um trabalho de formiguinha, é um trabalho educativo, a gente explica, né, para o mercado o que é, o que está chegando, o que é tendência, para, à medida que for acontecendo essas implementações, a gente vai ganhando um volume maior. Mas, com toda certeza, a realidade virtual e a realidade aumentada também é uma tecnologia para você ficar atento em 2024. Por quê? Não é porque a imersão virtual oferece essa solução, não. Mas a gente sabe que o que a Apple
coloca a mão, vira vendido. Isso é até uma frase sua, né? O que eu coloco a mão vira vendido. O que a Apple coloca a mão vira vendido. E esse ano, a Apple lançou o Vision Pro, que é o óculos de realidade virtual da Apple. A gente lembra quando a Apple lançou lá o iPhone 3. A gente está no iPhone 15, né? 16? Nem sei. Além da Apple, a Meta, né? Que é a detentora do Facebook, os óculos que a gente utiliza são da Meta também. Mas a Meta lançou agora em parceria com a Ray-Ban um óculos normal, que você consegue acessar o Instagram, você consegue acessar o Facebook, e assim, a $300, sabe? A custo baixo. Isso foi tudo esse ano, né? Fora várias outras marcas que estão lançando. Nem um Ray-Ban comum por 300, você vai comprar uma realidade virtual. Muito bom. Exatamente. Lançou assim, lançou há 2 meses. E essas tecnologias, elas vêm, elas entram muito aos poucos mesmo, né? Por exemplo, carros elétricos, a gente já vem tentando inserir no mercado já faz um tempo. Agora que está entrando algumas montadoras no Brasil para conseguir implementar e trazer isso mais para nível população. E a realidade virtual, eu lembro que há um tempo atrás a própria Google tentou trazer alguns óculos de realidade virtual. Tem até você digitar no Google, cemitério do Google, tem lá algumas ideias que eles colocaram. E parece que está entrando cada vez mais força agora. Muito pelo que você falou no início da nossa conversa da pandemia, né? Que está evidenciando. E dos jovens, que a pessoa que vai usar agora é a pessoa do ano 2000 ali, nasceu a partir do ano 2000, está fazendo 23, 24, 25 anos e vai começar a utilizar tudo isso, né? Tem uma dona de imobiliária, a gente conversa com muita gente, e você sabe qual que é uma dificuldade que eles estão tendo de vender para essa que eles chamam de dinheiro novo, que são as pessoas que estão crescendo, essa ascensão na vida social, e que são dos anos 2000 para cá. Não estão sabendo por quê. Essas pessoas estão com tudo na palma da mão, elas querem realidade virtual, elas querem ter essa experiência, porque elas sabem que existe, sabem que é bom, e se você não tiver, ela vai atrás de alguém que queira. Não existe aquele negócio de fazer, vou fazer um safari aqui na minha imobiliária. Não tem disso mais, né? Não tem. Augusto, eu vi, eu acho que foi na Forbes, se eu não me engano, tá? Que parece que em 2024 a gente vai ter um aumento de 100 mil pessoas milionárias no Brasil. E quando a gente fala de internet, a gente democratiza muito, a gente abre muita margem para os jovens. E o jovem é exatamente essa tendência aí que você está falando. Ele quer comprar já numa forma diferente e a gente precisa olhar para isso. Por quê? Eu estava conversando com o dono de uma imobiliária recentemente, lá de Belo Horizonte. Ele atua muito na região ali de Nova Lima, né, que tem muito condomínio. E um menino um jovem de 18 anos fez uma locação com ele de uma casa de 40 mil mês. 18 anos. E aí, será que a gente herdeiro não, né? Olha. Herdeiro? Não, é TikToker. É isso. TikToker. 40 mil mês. Para o cara pagar 40 mil mês, pensa aí no faturamento que ele não tem. Então, uma das coisas, Samuel, que eu ouço muito, fala porque a gente sempre vendeu o imóvel dessa forma. Só que a pessoa tá pensando no público de antigamente. O público de agora está muito acelerado e mudando muito rápido. Exato. A gente pode colocar daqui um tempo no cemitério também, viu? Essas pessoas aí que falam, não, do jeito que eu sempre vendia, dá certo, não preciso de inovar no meu negócio. Eu não falo nem de realidade virtual, eu falo de internet como um todo, né? Assim, a pessoa que não inovar e achar que o método que ela utiliza hoje vai sempre dar certo, tá totalmente errado. Você trabalha, Augusto, com marketing imobiliário, né? Você é uma pessoa que todos os dias, eu acredito, você tem que mudar, você tem que evoluir, você tem que melhorar.
Não é porque você lançou um empreendimento que deu certo com aquela estratégia que o próximo que você lançar vai dar. E até no tráfego pago, você tocou num ponto importante, tem muita gente que agora que está começando a sacar que precisa de tráfego pago ou precisa achar outros canais de aquisição de clientes. E aí a gente tem canais de aquisições novos, como tráfego pago, tanto no Meta como no Google, e tem canais para te ajudar a conversão novos, que é tecnologia, inovação, inteligência artificial, para te ajudar a aumentar mesmo, agilizar o tempo que o cliente fica no seu funil. Não, assim, eu falo isso direto no Instagram. A pessoa que ela não se modernizar, não se atentar quanto a isso, ela vai virar café com leite no mercado imobiliário. Vai. O mercado imobiliário hoje tem mais de 600 mil corretores, tem muito incorporador. E se você não for, se for só um a mais, você vai perder o cliente ali. Porque o cliente, eu entro no Instagram aqui agora, tem 50 anúncios de incorporadora vendendo imóvel. Aí eu vou marcar uma visita ali com 5. A que mais me encantar é a que eu vou comprar. E não tem boca, não tem outra. Assim, não é achar que meu produto é bom e ele vai vender sozinho. Esquece. Acabou. Seu produto ele pode ser muito bom, mas se não tiver um marketing por trás, um tráfego, não vende. Isso é o básico do básico, né? Ter um produto bom hoje cai muito se fazer uma boa pesquisa, ver a viabilidade do empreendimento. Então, o produto bom, ele é obrigação, né? Daquele público-alvo. O que você tem que fazer é agregar experiência para vender mais. Samuel, eu queria que você passasse para a gente, para quem está nos ouvindo, como entrar em contato com o Samuel, quais são as redes sociais do Samuel e da empresa também. Eu defendo muito que atrás de qualquer CNPJ tem um CPF, né? E a gente vê que vocês fazem isso com muito brilho nos olhos, né? Sim, e que vocês aparecem bastante. Passa para a gente aí como é que encontra e como é que entra em contato com o Samuel, sabe? Legal. Então, hoje a gente trabalha com Facebook, Instagram, LinkedIn também, mas a gente movimenta muito o nosso Instagram, que é @imersão.vr, VR de virtual reality, então é imersão.vr. O meu Instagram pessoal é Samuel P. Goulart. Eu queria, Augusto, falar para todo mundo que está nos assistindo, né? Independente do segmento, independente da ocupação, né, profissional, mas que, se caso tiver alguma dúvida em relação ao que é, ou, enfim, a como implementar, ou, por exemplo, se você tem um empreendimento e gostaria de colocar essa tecnologia dentro do seu empreendimento, manda um direct para a gente no Instagram, que a gente com toda certeza vai estar olhando com bastante carinho para essa sua solicitação, para a gente poder te ajudar e a gente junto melhorar aí o mercado imobiliário. Então, assim, só para complementar aqui, quando a gente fala de empreendimento, a gente está falando de produto e a gente está falando da experiência, que foi um foco muito grande que a gente deu na nossa conversa hoje. O cliente que já é seu, ele é muito mais barato porque ele faz um marketing offline, né? E é o marketing que mais dá certo. Então, se você implementa uma experiência dessa, por exemplo, no seu empreendimento, e você consegue encantar o seu cliente, você pode ter certeza que vai começar a aparecer cliente de indicação. Tá? No almoço de domingo, a pessoa está com a família dela lá, Augusto, fala, nossa, eu fui em tal empreendimento e vivenciei isso, assim, assado, e aí começa. Então, assim, é isso que é a nossa mensagem, né? Então, encante o seu cliente para ele voltar e ele indicar outras pessoas para poder adquirir mais e mais imóveis com você. Não, muito bom. Pensando em marketing, Samuel, por exemplo, o meu empreendimento é 70% vendido. Eu trago a imersão VR, mas eu não tinha mostrado para esse 70% antes. Eu trago a imersão VR para mostrar para esse 70% como que vai ficar o empreendimento agora em uma experiência imersiva, para que ele indique para mais pessoas
após isso e eu consiga terminar de vender os outros 30% do empreendimento, né? Seria basicamente uma estratégia de marketing, assim, né? Exatamente. Muito Não, bom. já teve, assim, só para comentar, já teve cliente meu com empreendimento pronto. E que, às vezes, o cliente entrava dentro do apartamento e não conseguia ver o potencial daquele apartamento. A gente pegou o apartamento, desenvolveu uma experiência em realidade virtual para a pessoa poder entender o que cabe ali, como que é a arquitetura, enfim. Então, às vezes você está com um produto parado em estoque e já tem muito tempo, você consegue entregar ainda uma experiência nesse seu produto. E assim, Augusto, eu queria deixar para o pessoal aqui também, esse ano a gente teve em várias imersões sua, né, no Brasil inteiro. Você é uma pessoa que acredita no projeto, né? Tanto que você leva isso para as pessoas que vão nas suas imersões. E se você quiser conhecer também um pouquinho das nossas experiências, dá uma conferida na agenda aí da AVX, e possivelmente a gente vai estar nesses eventos aí também, né, Augusto? E quem faz experiência no evento fica maravilhado. Uhum. Isso eu estou falando, gente, corretores, incorporadores, pessoas da área imobiliária, né? E eles mesmos, quando bate o olho, falam, nossa, que sensacional. Eles ficam assim, no Instagram de vocês tem algumas experiências que vocês filmaram das pessoas fazendo, né? Acho que é legal Só assistir, dar dar um pulo lá e ver. uma conferida lá que vocês vão conseguir ver um pouquinho aí de como que tem sido essas experiências nos eventos aí da AVX, enfim, Show. e outras imersões também. Show. Não, então Show? é isso, Samuel. A gente vai ficar por aqui. Pessoal, sobre tecnologia e inovação, dá para a gente falar aqui 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Tem muita coisa nova. Eu imagino que tenha muitas dúvidas, porque é algo novo mesmo, é algo que está entrando e entrando com muita força. Sim. Tanto na área de marketing, como na área de vendas, como na área financeira. Todas as áreas estão sendo impactadas por inteligência artificial. Eu quero agradecer, Samuel, por estar aqui com a gente e ajudar a trazer mais conhecimento no mercado imobiliário. Acho que é disso que a gente precisa mesmo. Mais conhecimento a gente tiver, mais a gente cresce. Eu acredito muito nisso. Se você não está no lugar onde você está, é por algo que você ainda não sabe. Se você não está vendendo muito, é por algo que talvez você não sabe. Talvez é uma tecnologia que você não conheça que não está fazendo você vender o tanto que você precisa. Então, muito obrigado. A gente vai marcar outros bate-papos aí. Com certeza. Se tiver alguma dúvida, pode ir no Instagram. Pode mandar no meu ou no do Samuel, que a gente ajuda vocês aí. Beleza? Augusto, só te agradecer mais uma vez aí pelo convite. 2023 foi um ano que a gente teve muito próximo para trazer realmente tecnologia e inovação para o mercado imobiliário de todas as formas, né? Desde do tráfego até a realidade virtual. E, assim, já pensar no nosso 2024, que pode ter certeza aí que nós vamos fazer história, acelerar e vender e trazer realmente o que tem de melhor. Então, muito obrigado mais uma vez, Augusto, e até breve, né? É isso. Até muito breve. Mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.